Iniciando então a nossa atividade do dia de hoje, que é uma atividade promovida pela Diretoria de Relações com a Comunidade da Brasileira e o Grupo de Estudos sobre Preconceitos da Brasileira, e temos o enorme prazer de receber o Pedro Gonzaga, que já é amigo da casa há um tempo atrás, brilhando conosco numa atividade do NIA, falando sobre Rita Lee, que foi muito citado, muito apreciado e muito citado. Antes de fazer a apresentação do Pedro e da atividade, muito brevemente, eu gostaria que a Rosa, então, se apresentasse, que é a nossa diretora de Comunidade e Cultura, que foi quem nos puxou para a gente organizar essa atividade. Então, para mim é um prazer muito grande estar podendo estar com vocês aqui essa noite, porque nessa finaleira dessa diretoria, que termina agora em fim de novembro, eu comecei a me dar conta que estava faltando algo importante para completar os nossos temas de estudo. E aí, conversando com a Heloísa, com a Augusta, com o Newton, com a Ana Rosa, conseguimos, então, pelo menos marcar um dia e poder falar um pouquinho mais profundamente sobre preconceitos. Então, eu estou muito feliz, porque eu acho que agora vai ser o derradeiro tema a ser explorado pela comunidade de cultura, juntamente com esse grupo de estudos sobre preconceitos, e ainda mais com a visita, né, com a presença do Pedro, que nos honra com todo esse conteúdo que tem para nos falar sobre o tema. Era isso, então. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Rosa. Então, agora, boa noite a todos também, muito obrigada pela presença. Então, a atividade de hoje pensada pelo Grupo de Estudos sobre Preconceitos, que muito rapidamente eu vou dizer que está constituída pelos seguintes colegas: Newton Arones, que é o nosso coordenador, Augusta Gershman, Beatriz Bez, Heloísa Zimmermann, Lea Thormann, César Antunes e eu, que sou Ana Rosa Trachtenberg, e tive a incumbência pelo grupo de fazer a coordenação de hoje, que certamente vai ser muito fácil, porque o Pedro Gonzaga, que é professor e poeta, tem amplo domínio sobre a atividade conosco aqui, e quero, em nome do grupo, em nome da sociedade, agradecer enormemente a presença e o aceite para estar conosco hoje. Então, o Pedro Gonzaga é, como eu já disse, professor e poeta, escritor, tem 12 obras publicadas, entre prosa, poesia, crônica e ensaio, tendo sido vencedor na categoria de poesia do Prêmio Minuano de Literatura em 2024, com o livro Porto Alegre Blues. Também exerce atividade de tradutor, com mais de 20 obras vertidas para o português. Em 25, lançou 2 novos livros, um de poemas e outro de crônicas. É doutor em letras pela URGS, é cronista do portal SLer e do Estado da Arte, blog do Estadão. Desde 2022, vive em Buenos Aires. E hoje a atividade é 3 preconceitos de leitura e um conto de Flannery O'Connor. Então, muitíssimo obrigada, Pedro, e a presença de todos. A palavra está contigo. Olá, gente, boa noite. Eu agradeço muito o convite. Também está entre muitos amigos, amigas. Minha amiga Léa também está aqui, né, Léa? Conversamos bastante sobre essa atividade. E eu pensei em propor alguma coisa que pudesse contribuir
desde da minha, digamos, da minha área, com essa importantíssima discussão, pensamento, debate sobre preconceitos, num mundo em que parece que os preconceitos, apesar de uma suposta ilustração da humanidade, só aumentam. Eu sempre acho que a ilustração ou o iluminismo foi uma boa ideia que teve de enfrentar a dificuldade de lidar com pessoas. Pessoas não são fáceis, né? E, evidentemente, as pessoas protegem suas verdades, independentemente de quão ligadas elas estão à realidade, com unhas e dentes, para usar uma imagem mais primitiva, digamos assim. Já peço desculpas a todos vocês por ter proposto um título um pouco estranho, né? 3 preconceitos de leitura e um conto de Flannery O'Connor, mas eu espero que isso faça sentido depois da nossa conversa dessa noite. Tá? Antes de entrar propriamente na ideia que eu queria dividir com vocês sobre preconceitos de leitura, tá? Eu gostaria de contar para vocês dois episódios, 2 anedotas que, não bem anedotas, mas enfim, 2 eventos que talvez nos ajudem a começar a conversa que nós teremos hoje. Tá? A primeira dessas anedotas, essa acho que sim, uma anedota histórica, ainda que anedótica, envolve uma das tantas destruições da Biblioteca de Alexandria. Sabem que ela foi destruída não uma vez, mas muitas ao longo da história. E uma das últimas vezes em que ela foi destruída já foi no tempo de um califado ligado ao Islã. O califa mandou uma espécie de emissário verificar que livros havia na biblioteca. Estamos falando dos anos já 700 para frente, né, da era cristã. E ele encontra ainda uma quantidade interessante de volumes e reporta, então, como bom emissário, né, bom secretário, ele anota título por título que havia na biblioteca. Sabemos disso por causa desses títulos de muitos livros que também não estão disponíveis para o nosso tempo. E o califa, então, manda destruir todos. Uma daquelas decisões monocráticas, né, que nós bem conhecemos. Destrói tudo. E o secretário ficou um pouco, né, assombrado com a ordem e perguntou por quê. E o califa então diz para ele: se há livros que dizem algo que é diferente do que diz o Corão, não tem por que existir. E se dizem alguma coisa que o Corão já disse, também não tem razão para existir. É uma boa história, né? E vejam que de saída ela trabalha com alguns preconceitos nossos, né? Um preconceito fácil de assumir aqui é um preconceito bastante em voga hoje em dia, né? Então, é inimigo da cultura ou é inimigo da multiplicidade de textos, mas não é verdadeiro. A história não fala sobre isso, né? A história fala de um califa. Talvez outro pensasse diferente. No entanto, o nosso preconceito nos ajuda a pensar que assim seria sempre, e isso nos tranquiliza, porque não haverá novas destruições de livros se não ocorrer, digamos, uma ordem como essa. Segunda pequena historieta, essa de um dos grandes escritores, ao menos para mim, do século XX, chamado Philip Roth. Talvez alguns tenham lido seus muitos romances, né? Sempre também problemáticos em relação ao tempo em que foram escritos. Vocês vão lembrar talvez de um dos romances que eu recomendo muito, se não leram, acho que pode ser um bom começo, um romance chamado A Marca Humana, que se passa justamente no verão em que o presidente Clinton e a Mônica Lewinsky tiveram relações até hoje não definidas, né, exatamente em sua natureza, mas, de toda maneira, esse foi o verão, então, do affair do Clinton. Assim, o livro quase começa, e Philip Roth, num comentário que ele faz a um livro também bastante importante, me parece, século XX, mas muito mais antigo, um livro da década de 30, chamado Viagem ao Fim da Noite, de Louis Ferdinand Céline, que foi um sujeito da pior qualidade, era, além de antissemita, depois, durante o nazismo, conseguiu somar outras maneiras terríveis de preconceito. Descobriu-se que ele era também misógino, que era contra negros, contra populações indígenas, tudo. Era um campeão, assim, digamos. Deu check em todas as listas possíveis de preconceitos. E o Philip Roth diz, na contracapa de uma edição antiga da Companhia das Letras, que quando ele tem de lidar com a figura de Céline, tudo que há de ideal humano nele se revolta, né? Diante da figura que foi Louis Ferdinand Céline. No entanto, quando ele abre Viagem ao Fim da Noite e sente nas páginas uma quantidade de humanidade que se encontra em poucos lugares, colapsam-se todas as suas restrições à pessoa do Céline, e o que existe ali é o texto gigantesco que é Viagem ao Fim da Noite, ainda que tenha sido escrito por um sujeito com todas essas credenciais que eu mencionei para vocês. Notem que essas 2 pequenas historietas, que se não estão escritas, bem poderiam, como narrativas, eu quero dizer, apontam já de partida para o que será o nosso tema de conversa hoje.
diante dessas mesmas histórias, certas coisas em nós se ativam. Uma discussão muito comum dos nossos tempos. Eu não vou entrar nesse método, porque eu acho que é uma discussão, para mim, não me interessa, mas pode interessar a vocês. Estamos bem, né? Se interessa, que é uma obra deve ser, usando a palavra do momento, cancelada porque seu autor ou seu autor são pessoas com, digamos, posturas e condutas deploráveis? A pergunta que está aberta. Para algumas pessoas, sim, né? Para algumas pessoas que vão além de pensarem que sim e resolvem agir, isso justifica, inclusive, queima e destruição de obras. Né? Porque se essa obra foi produzida por uma pessoa, ou até mais, né? Por um tempo e certa ideologia, né? Não merece mais existir. Né? Para outros leitores, entre os quais espero me incluir sempre, é possível fazer uma separação, né? O que não salva a vida de ninguém também não está mais em jogo, essa vida não está mais posta no mundo, enfim, então vai lá. Tá? No entanto, claro que eu terei de lidar com essa sombra o tempo todo, mas essa é parte do meu problema, como leitor, tá? E como pessoa, em alguma medida, né? Então, minha ideia de conversa hoje é que nós passemos a considerar que ler ou que a leitura é um lugar em que eu talvez possa, como em nenhum outro lugar humano, testar os meus preconceitos e, acima de tudo, tentar compreender como esses preconceitos se constituem para mim, para a sociedade e para as demais pessoas. Porque podemos supor que, ao entrar no universo de um texto, nós, em alguma medida, nos deslocamos deste em que estamos. Estamos num espaço privilegiado para que eu possa testar, inclusive, as minhas limitações. Antes de entrarmos nos 3 preconceitos de leitura, talvez 3 preconceitos do leitor pudesse ter sido uma boa opção também de título. Mas daí acho que a leitura fica talvez um pouquinho mais interessante. Antes de entrarmos nesses 3 preconceitos de maneira mais específica e falarmos também, claro, do conto da Flannery O'Connor, Tudo que sobe deve convergir, eu queria propor para vocês que há 2 teses que podemos mais ou menos divisar quando pensamos nesses preconceitos e no próprio preconceito em si. Primeiramente, eu queria propor para vocês que o preconceito é, por definição, uma redução das complexidades do mundo. Uma necessária redução das complexidades do mundo. E todos nós temos nossos preconceitos, porque seria impossível, creio eu, viver num mundo em que estivéssemos expostos a toda a variação, toda a variedade de eventos e toda a complexidade de eventos que estão muito próximos e que levam a nossa própria cognição a limites, senão a um certo colapso, mas que todo preconceito funciona porque eu posso reduzir as complexidades do mundo e então categorizar de maneira mais tranquila e prévia, inclusive, daí vem o preconceito, né? Como eu devo agir diante de certas situações, as mais variadas. Então, a primeira tese seria essa, né? Eu radicalizo as diferenças, eu adquiro uma espécie de cegueira para as nuances. Vocês vão lembrar que, em inglês, o que nós chamamos de daltonismo é colorblind, né? Eles chamam cego para as cores, né? Eu acho que acontece isso com quem é preconceituoso ao extremo, a pessoa se torna cega para as nuances. E quando eu me torno cego para as nuances, é evidentemente mais fácil que eu possa reagir ou, em alguma medida, já conseguir separar bem os eventos e ter certeza que diante disto é isto, isto e isso. É também uma espécie de furor da certeza, o preconceito. Nós temos várias certezas, alguns de nós são mais suscetíveis a cambiar de certezas, a mudar de certezas, mas reconhecem pessoas, e nós mesmos em alguns pontos, talvez, em que não estamos dispostos a negociar nada. E aí vem uma questão que talvez seja central e tem bastante a ver, e isso eu conversava com a Leia Lubianca esses dias, do fanatismo, né? Porque, a bem da verdade, o preconceito, assim como o fanatismo, eles lidam com um déficit que talvez seja o maior de todos os déficits das pessoas que são preconceituosas e fanáticas, que é um déficit de tolerância. E a tolerância, ela, se vocês voltam à etimologia da palavra, ela significa, no latim, ela significa suportar, né? Alguma coisa, resistir a alguma coisa. E podem ver que boa parte dos preconceitos são defeitos de tolerância. Eu não consigo suportar. E depois falaremos sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, a primeira tese é essa, né? Há uma redução das complexidades. Por que para mim, aí entrando na minha área, que é talvez um pouco mais colateral, por que para mim esse é um grande problema quando toca a leitura? Porque se eu reduzo as complexidades, a minha leitura tende a ser uma leitura rasa das coisas. Porque, evidentemente, que um texto mais exigente, qualquer que seja ele, em qualquer área, nos pedirá certa compreensão e certa caridade, às vezes com o autor ou com o autor do texto, não é isso? Porque são coisas difíceis de definir, difíceis, inclusive, de conceituar.
para chegarmos num conceito não é tão simples, né? E vocês sabem, talvez muito melhor do que eu, porque os conceitos, ao menos para mim, da psicanálise, são tremendos, são complexos, são difíceis, que eu posso, e vocês sabem disso, eu posso ter um conceito simplificado de alguma coisa e aplicá-lo em terapias de rede, de Instagram, com alguma tranquilidade, desde que as pessoas sigam vivas. Agora, se eu vou trabalhar os conceitos a fundo, eles são complexos, né? Contraditórios, sim? Variam de autor para autor, de autora para autor. E por isso, por vezes, até que eu consiga desdobrar um conceito mais ou menos estável, quantos anos precisamos de trabalho, de leitura e enfim, de pensamento? O atalho da redução da complexidade permite que eu possa dizer, né? A psicanálise está superada, Lacan tal coisa, Freud está outra, né? Melanie Klein está outra. E assim eu consigo me dispensar de ter de lidar com isso. Trata-se de também dispensar-se do problema. Tá? Voltando, pequena história que nós falávamos do Califa que chega a Alexandria. É fácil livrar-me do problema dizendo é sempre assim com quem não é tolerante, é sempre assim com quem é de tal religião. Vocês entendem? E não ter de lidar com o secretário que também era, concordam? Também era islâmico e estava horrorizado com a ideia de estragar aqueles livros, de destruí-los. Como é que eu lido com essa diferença dentro do mesmo lugar, né? Simplificou. Tá? Então, a primeira tese que nós temos é esta, que o preconceito simplifica alguma coisa que naturalmente é complexa. E a segunda coisa é que, depois que eu simplifico, eu me encastelo. Então, a segunda tese é meio que derivada da primeira. Um preconceito é sempre uma casa fechada que alguém cria para viver dentro. Uma espécie de fortaleza. E por isso que é tão difícil fazer com que uma pessoa que tenha uma certa ideia. E isso aparece no conto da Flannery O'Connor, já chegaremos, né? A mãe do Julian, vocês lembram? Por que é tão difícil para ela aceitar que os tempos mudaram? Porque talvez seja difícil para todos nós aqui, os preconceitos estão sempre postos em outro lugar que não na minha casa, é sempre na casa do outro que é o preconceito. Tá? Então notem que, uma vez que eu simplifique e construa uma espécie de murada, de espécie de fortaleza, eu lá habito essa fortaleza e posso determinar já meio que de antemão que qualquer coisa que não combine com isto que eu criei, evidentemente está errado, deve ser eliminado. Bom, aí depende do grau e de preconceito e de quanto desse preconceito passa a ação. Tá? Então, reparem que, num sentido, ao me encastelar ou enfim, me enfurnar, né, em casa, nesse universo doméstico em que eu controlo um pouco mais, né, as variantes do mundo, tá? Há um sentimento que nasce dentro desse espaço que é curioso e contraditório, e tenho certeza que vocês, como eu, adoram as contradições. Tá? Nas contradições estão as coisas interessantes. Tá? Porque ao mesmo tempo que eu me protejo, eu me assusto, né? Vocês entendem? Ao mesmo tempo em que eu me defendo, eu me exponho ao perigo de ser invadido, digamos, por novas ideias, por novos momentos, por novos tempos, e é natural que do medo eu tenha uma reação. Tá? Uma coisa que eu queria já colocar para vocês aqui nesse começo, que isso vai aparecer no ponto, como nós logo veremos, é que a gente às vezes tem uma ideia, e eu tomei esse conceito de um grande estudioso da violência humana, que talvez vocês conheçam, chamado René Girard, que foi, antes de mais nada, professor e crítico de literatura e depois enveredou para antropologia até para a fé. O René Girard tem uma série de teses interessantíssimas. Uma delas é que nós, como espécie, trabalhamos num processo de violência mimética. Toda violência é um gesto imitativo. E que, de alguma maneira, essa imitação ela se torna perigosa quando não há mais diferenciação. Girard dizia que, ao contrário do que nós imaginamos, o sujeito que é preconceituoso, qualquer que seja ele, quão grave seja o preconceito, nós sempre imaginamos que esse preconceito é uma reação contra o diferente, né? Sim. René Girard, num de seus livros, agora não me lembro qual exatamente deles, são muitos, mas ele desdobra essa tese ao longo desses livros todos. Vai apontar para esse tipo de preconceito não como uma crise de diferentes, mas como uma crise de iguais. Ou seja, a violência racial, por exemplo, para pegar um tipo de preconceito, né? Ela surge, mas poderíamos pegar outros preconceitos também, podem ver que eles operam da mesma maneira. Quando é que isso se transforma em violência? Quando a diferença que estava estabelecida por uma casta, por uma classe, por uma sociedade escravocrata, por exemplo, era nítida, vocês percebem? E garantida. Eu vou fazer um resumo um pouquinho mais do conto para quem também não pôde ler, ou para quem leu e também gostaria de recuperar algumas coisas. Mas eu não sei se vocês lembram que a mãe do personagem principal, do Julian, ela não tem nome, ela é a mãe do Julian, né? Ela
pertencia, né, a uma família aristocrática do sul dos Estados Unidos. Seu avô tinha 200 escravos, né? Ela mesma foi criada por amas de leite negras. E evidentemente que o conto se passando nos anos 60, bem naquela virada, quando termina a segregação, termina, entre aspas, a segregação racial do sul dos Estados Unidos, mas pelo menos já não há mais separação nos ônibus, por exemplo, que é um dos temas do conto. Tá? Vocês vão lembrar que ela lamenta profundamente que as coisas já não são mais como eram. Ela não diz claramente, depois o filho vai explorar esse aspecto, dizendo que ela não pode seguir sendo assim, uma pessoa que não aceita a mudança do tempo, mas o que ela está dizendo é que as coisas deveriam ter sido mantidas como estavam, ou seja, enquanto a diferença estiver garantida, não há problema. Girard diz que a diferença começa a se transformar num problema quando ela passa a se dissolver e se converter em semelhança. Flannery O'Connor não leu o René Girard, não podia ter lido, porque ele escreveu sua tese depois que ela já estava morta, mas quem leu o conto vai lembrar que a mulher negra, que também não tem nome, ela é mãe do Carver, vamos chamar assim, a mãe do Carver e a mãe do Julian. A Flannery O'Connor era uma monstra escrevendo, né? É uma história sobre dois filhos, né? Porque o tempo dessas mulheres mais velhas meio que passou, né? O que importa é o que vai vir agora, que novo país será esse, né? Bom, enfim, nós sabemos um pouco, né? Mas isso ela não tinha como saber lá. Bueno, e o que é interessante é que vocês lembram que as duas mulheres usam o mesmo chapéu, dividem o mesmo espaço. Ou seja, em alguma medida, a violência explode quando minha casa é invadida. Tá? Podem ver que isso acontece, e se vocês repararem nos episódios, já que falamos, né, é o tema do conto também do racismo, podem ver que os episódios de violência racial, quase todos passam, se não todos, não vou dizer todos porque a gente não sabe, né? Mas passam por isso, né? O que essa pessoa está fazendo no meu restaurante, o que está fazendo no meu lugar. Não é teu lugar, né? Mas a pessoa supunha que ali estava uma extensão de sua casa. Tá? E aí vejam que não parece de alguma maneira contraintuitiva a tese do Girard, mas ela na prática me parece perfeita. Tá? A gente imagina, não, eu ataco aquilo que é diferente de mim. Não, mas se for diferente, ficar no teu canto não me encher o saco, tá bem. Tá? O que eu não suporto é que a pessoa tenha os mesmos direitos, não é isso? Que tenha os mesmos espaços. Tá? E é interessante também, nós vamos ver depois que isso é um outro tipo de preconceito interessante, que é o que passa com o Julian. Porque o Julian, em tese, está de acordo com os novos tempos, né? Até contra a mãe, num certo sentido também, né? Talvez. Tá? Mas, a bem da verdade, ele também não vê o outro em sua diferença, né? Já viram? O homem negro que lê um jornal no ônibus, nós vamos falar daqui a pouquinho do conto. Para o Julian não é uma pessoa, né? É uma ideia. Já viram? E ele quer participar da ideia de que ele é alguém tolerante à diferença. Ele não se importa com aquela pessoa, de fato, né? Porque justamente ele não está preocupado em ver a complexidade do mundo e as gradações e as nuances. Tudo que ele quer é justamente convencer-se de que ele é alguém que não possui preconceitos contra a mãe, que é uma criatura preconceituosa. E, na verdade, isso é uma picuinha entre mãe e filho, quando vemos o final da história, é basicamente isso, mas isso depois também. Tá? Então, as nossas duas teses de abertura, digamos assim, e agora avançamos para os três preconceitos de leitura, passam por um conceito conjugado, né? Eu reduzo as complexidades do mundo para simplificar, criando diferenças e barreiras. No próprio conto fala-se numa cerca, desde que ela ficasse daquele lado da cerca não tinha problema, uma cerca. E logo essa cerca é o lugar que eu habito. Tá? O lugar que eu habito e que me custa habitar, e por isso eu não estou tão disposto, ou sequer estou disposto a abrir mão daquilo que eu previamente considero. Tá? E essa é a armadilha que o preconceito, e que nós também temos os nossos, não dá sempre considerar isso, né? O René Girard, ele era um grande teórico, porque ele dizia: conhecer a teoria não significa que nos salva de viver dentro dela, é como em qualquer teoria, né? E, reparando então nesse aspecto fundamental de que uma vez que eu me encastele em que eu defenda certas ideias, eu vou levar isso para frente e fazer disso muitas vezes um cavalo de batalha, e não é diferente no mundo da leitura, no mundo das ideias. Tá? Estamos bem? Avançamos então. Tá? Para a parte, seria a parte de fato centro de nossa conversa, que são esses três preconceitos de leitura que eu mais ou menos conjuguei a preconceitos que alguém que lê tem em relação à autora, autor do texto, preconceitos que alguém que lê tem em relação ao texto que lê, preconceitos que alguém que lê tem sem saber que tem, digamos, que pertencem ao próprio campo de quem lê. Tá? E esses preconceitos também estão postos em nossas leituras.
ter consciência disso significa, em alguma medida, conseguir ler de maneira mais ampla. Quanto mais eu percebo os meus pontos cegos, vamos dizer assim, mais eu posso corrigir isso no sentido de ampliar as diferenças e fazer com que elas convivam. Tá? Por isso também, desde um resumo que alguém faz de um conto, que é o que eu vou fazer agora, tá? Ou desde um perfil biográfico que alguém possa traçar, que eu daqui a pouco também farei, aí já estão postos uma série de ideias e preconceitos. Porque, de alguma maneira, eu também quero apresentar para vocês a Flannery O'Connor, que interessa para a minha leitura, quero apresentar para vocês o resumo de um conto que é cheio de eventos, como alguma coisa que faça sentido para o que eu estou dizendo. Mas eu sei disso, vocês percebem? E tento minimizar essa consciência dentro do que for possível, supondo que nós podemos jogar alguma coisa. Tá? Agora, tem uma coisa que é interessante, e é isso que eu quis trazer para vocês, acima de tudo. Tá? Pensar que é no campo da leitura que eu tenho a maior liberdade para reconhecer estas coisas todas que estamos falando. Porque na vida prática, na vida real, muitas vezes o instantâneo do mundo me impede de ter um tempo para, vocês percebem, sopesar certas ações, sopesar certas ideias. Eu tenho de agir porque o mundo me chama para ação e eu ali não tenho o devido espaço para suspender certos juízos de valor, suspender certas seguranças e crenças morais e éticas. E quando eu leio, eu tenho tempo para tudo isso. A leitura é, por definição, um campo de simulação do que somos. Tá? A leitura é, por definição, um lugar de libertação, tá? Onde eu posso, de fato, travando uma relação comigo mesmo e com o texto, tá? Encontrar certos limites, certas preferências estranhas. Tá? Todas vocês aqui, tenho certeza, já se sentiram muito mais simpáticos a uma criatura perversa num filme ou num livro do que aos personagens que deveriam ser os moralmente corretos. É um direito que nós temos como leitores, né, de não julgarmos e não sermos julgados neste espaço. Tá? Ou seja, em algum sentido, este seria o espaço mais adequado para que nós testássemos nossas próprias ideias, nossos próprios preconceitos. Tá? No entanto, reparem, logo que entramos no texto, já estamos submetidos às regras do mundo aqui fora, do mundo em que estamos. Tá? Qual a opinião da Rosa, da Adri, da Heloísa sobre Flannery O'Connor? O primeiro preconceito aparece aqui, né? A relação que eu, como leitor, estabeleço com a autora ou o autor do texto. Um dos primeiros preconceitos, que me parece talvez um dos mais graves, é o preconceito de superioridade histórica, já viram? Como Flannery O'Connor não viu, né, no tempo em que escreveu, que seus contos poderiam ser usados não para se configurar como um drama do, enfim, sul segregado dos Estados Unidos, mas como um reforço de certos termos que seus textos utilizam, que são termos que promovem preconceito, que inclusive em muitos lugares não podem mais ser usados dentro da linguagem natural americana, norte-americana. Vocês entendem? E aí eu começo então a entrar numa espécie de seara complicada, me afastando cada vez mais do lugar em que eu deveria colocar todas as coisas em suspenso e sentindo-me talvez, vamos falar a verdade, moralmente comprometido, né? Como que eu posso, num mundo em que tanta gente sofre, conceder minha benevolência a esta autora que, em algumas cartas, como se sabe, tem declarações racistas, ou que dizia, por ideia, por ideal, eu sou integracionista, mas por gosto sou segregacionista. Difícil de lidar com isso, né? Vocês entendem? É nesse lugar que nós pensamos, suspendo o meu juízo ou adoto algum que está à minha disposição agora? Eu posso incorrer, eu estou meio invadindo o espaço do preconceito do leitor, eu estou dizendo um preconceito em relação, todos são do leitor, né? Mas digo, em relação à autora, depois chegamos nesse lugar mais complicado. Mas então o que eu penso? Para mim não serve. Tá? Uma autora que não foi capaz de condenar com todas as letras o sistema escravocrata e, acima de tudo, excludente do sul dos Estados Unidos, não merece minha atenção. Que bom, né, Léa? Não lerei Flannery O'Connor. Está resolvido. Minha casa continua em ordem. Eu estou tranquilo. Era o que deveria ter feito Philip Roth, vocês lembram? Não vou ler um autor antissemita. Para que eu vou fazer isso? Não presta. Eu sou o califa, se eu faço isso, né? Não presta. Se não é o Corão, não presta. Ah? Só me dizer, poxa, mas é um exercício de tolerância. Bom, eu falei em tolerância desde o início, não estou enganando ninguém aqui, né? Ah? Mas mais do que isso, é um exercício de curiosidade.
Vocês entendem? É um exercício de resistência. Porque se eu penso que X pessoa ou Y pessoa não pode me apresentar nada do que eu já não saiba, não é isso um preconceito? Dos mais terríveis, né? Preconceito que em alguma medida o personagem do Julian encara na história, né? A mãe é uma idiota, é uma velha que não sabe, velha coroca, não sabe nada, né? Bom, vocês entendem? E eu estou falando de alguma coisa que para mim é bastante desconfortável como escritor e como crítico, enfim, estudioso de literatura, que é a grande quantidade de autoras e autores que são cancelados por razões como essas ou semelhantes. Eu não sei o que eu ganhei ao fazer isso. Eu sei, quer dizer, eu continuo na minha casa. Essa pessoa já não me incomoda, né? E eu falava num anacronismo que também há que se considerar que devemos nos perguntar da distância do tempo que estamos, ou seja, quase 70 anos depois desse texto, e por aí, 70 anos, e nos perguntarmos o seguinte: nós não aprendemos nada de lá para cá, né? Sim. Se eu tivesse escrevendo e pensando no sul dos Estados Unidos em 60, 62, eu pensaria diferente da Flannery O'Connor? Eu sou uma criatura iluminada moralmente? É nosso tempo o tempo mais moral que já houve? Há uma evolução moral em nosso tempo superior à de Cristo, por exemplo? Somos superiores a Cristo, realmente, a Buda, a qualquer sábio da antiguidade? Não sei, eu não sei, eu estou em dúvida. Vocês entendem? Cuidar com esse perigoso lugar que é a superioridade temporal, né? E entender que as pessoas, também como nós, estão limitadas pelas coisas que se podem pensar em seu tempo. Não significa, usando uma expressão de agora, né, passar pano para a autora. Não é isso. Mas é não colocar isto como um elemento fundamental de minha leitura. Outra coisa que também, por vezes, complica, e mesmo quando eu penso em celebrar algum autor ou autora que foi esquecido ou foi prejudicado no seu devido tempo porque não recebeu a atenção que devia ou porque teve o azar, né? Porque pode ser isso, né? Ter nascido com alguma cor que não era a cor certa, com algum gênero que não era o gênero certo, tudo isso. E aí eu pego então e vou ler essa. Eu vou dar um exemplo de uma poeta maravilhosa que eu descobri há pouco tempo, depois eu coloco para vocês a referência, se quiserem. É uma poeta peruana que teve uma vida muito curta, acabou muito deprimida, como algumas poetas do século XX, terminou por se matar. E ela tem uma poesia muito, muito forte, uma poesia assim que comovente ao mesmo tempo. E na contracapa do livro, sabe o que estava dito? Fulano de tal, bararau, bararau. Um exemplo da poesia feminina peruana. Não tem nenhum problema com isso, vocês entendem? Mas vocês entendem que também com uma boa intenção, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo aquela figura em sua única e repetível ocorrência nesse lugar em que estamos a um exemplo de uma causa, um exemplo coletivo de alguma coisa que já não é mais uma pessoa, que é uma ideia. Então há um grave risco, por vezes, mesmo quando eu pretendo trazer certa visibilidade para um autor ou para uma autora, de retirar a sua visibilidade dizendo temos de ver como um caso pioneiro de tal coisa, né? Eu acho que isso é parte importante do que se diz sobre um autor ou uma autora, mas eu não posso fazer disso a contracapa de um livro, né? Porque eu estou passando por cima de tudo aquilo que sua poesia consegue trazer de sexualidade, de erotismo, de, enfim, vivência extrema do corpo, e eu transformo isto num bastião, né? Bom, finalmente no Peru foi reconhecido. É importante isso? Sim. No entanto, reparem que não deixa de ser uma espécie de categorização. E como toda categorização, cedo ou tarde, ela limita o alcance de uma autora ou de um autor. Porque a gente tem que pensar o seguinte também, do outro lado desse processo do preconceito do leitor, digamos assim, em relação aos autores, eu posso olhar, não vou ler essa autora porque eu não gosto, estou supondo, né? Não gosto de literatura escrita por mulheres. Que bom, né? Casa em ordem, estão vendo? Nenhum problema. O rumo da conversa parece sugerir que eu dissesse para vocês não saibam nada do autor e da autora em um texto direto, sem considerar essas coisas. Eu não sei se isso é um bom método, não sei se eu defenderia também isso como um método de leitura, mas eu quero fazer um pequeno teste com vocês. Vamos fazer um teste. Eu vou ler um poeminha muito curto, são 5 linhas, por isso não precisa projetar, são só 5 linhas. Vocês não sabem de quem é. Não, vou dar uma ajuda. É um poema, acho que pelo próprio conteúdo daria para saber, escrito por uma poeta. O poema diz o seguinte, gente, é um poema super curto, por isso, como eu falei para vocês, eu acho que não precisa reproduzir nem nada. Chama-se Eu Amei em Vão.
Tá? Esse é o título, que na verdade não é bem um título, é a repetição do primeiro verso, porque o poema não tem título. Eu amei em vão, e agora a minha beleza fenece, como essa floração da cerejeira a empalidecer, sob as longas chuvas da primavera que eu contemplo sozinha. De novo. Eu amei em vão, e agora minha beleza fenece como essa da cerejeira a empalidecer sob as longas chuvas da primavera que eu contemplo sozinha. A linguagem nos parece bastante, não vou dizer totalmente atual, né? Mas tranquilamente poderia ter sido escrito no século XX, até no século XXI, forçando um pouquinho. Tá? Século XIX, sem dúvida, né? Eu acho que mais para trás disso, a linguagem seria um pouco mais antiga, não lhes parece? Haveria uma tendência a ter talvez um certo vocabulário um pouco mais rebuscado, certas imagens um pouco mais clássicas, né? Embora essa seja bastante clássica, se pensamos nas flores da cerejeira. Tá? Esse é um poema de uma poeta japonesa do século IX, chamada Onono Komachi, século IX. Sua vida sabe-se que foi uma poeta da corte, um pouco ao nosso gosto, foi a única poeta mulher registrada na grande antologia imperial feita no século, 2 séculos depois. São informações que eu passo para vocês agora. Tá? No entanto, eu não sei se cada nova informação que eu passo a vocês não nos afasta mais do evento fundamental que é pensarmos que uma criatura humana, 1000 anos atrás, né, mais, era capaz de experimentar o que nós experimentaríamos olhando para uma chuva primaveril sob umas flores que fenecem como a minha vida e minha pele nesse mundo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que, de alguma maneira, se eu começo a transformar essa poeta numa espécie de estandarte da primitiva poesia feminina japonesa, o que eu posso fazer também, claro que sim, é outra possibilidade que eu tenho em relação a esse texto. Eu começo a colocar, vocês estão vendo, caixas, mais caixas. E aí talvez, estou supondo, né? O Alessandro se interessa por poesia japonesa, então, para ele que se interessa por poesia japonesa, e poesia japonesa feminina, essa poeta é importante. Vocês viram o que eu fiz com ela? Eu converti alguma coisa que era livre em exemplo de alguma coisa. Tá? Há um grande historiador da cultura e da arte chamado Erwin Panofsky, há muitos livros dele traduzidos em português, tá? E o Panofsky tinha uma espécie de receio como historiador da arte, que era que as obras de arte não fossem mais obras de arte, mas fossem documentos de alguma coisa. Então, a Pietà do Michelangelo não é mais o que ela representa, e sim um documento do final do Renascimento, já com algum maneirismo, que está posto como celebração do poder da igreja. Vocês entendem? Não é mais a estátua de uma mãe segurando um filho morto, que poderia estar posta onde está e poderia representar nesse mesmo instante, infelizmente, né, centenas e centenas de mães que seguram um filho morto no colo. No Brasil, mundial, Gaza, onde quiserem colocar os conflitos, não importa. Tá? Vocês entendem? Humanamente mais amplo, mas eu prefiro fazer disso um documento da habilidade de Michelangelo no final do Renascimento. Panofsky dizia, olha que interessante, para um historiador da arte, cada obra de arte é um monumento e a história é um documento disso. Para os historiadores normais, digamos assim, historiador mais tradicional, cada obra de arte é um documento, sendo que a história é o grande monumento. Você entende o que eu quero dizer? Não é isso o nosso tempo? Autoras, autores deixam de ser eventos irrepetíveis da arte, monumentos, e passam a ser defensores da causa Y, defensores da causa X, e assim por diante. De novo, isso me parece uma condenação para esses autores, não um benefício. Mas isso eu posso estar equivocado. Tá? Ok? Então, o primeiro dos 3 preconceitos aponta justamente para aquilo que supomos que a autor ou autor de um texto é, tá? E isso muitas vezes nos ajuda já a nos defendermos. Tá? Sim, sendo ela uma autora branca no sul dos Estados Unidos, num tempo em que há o fim da segregação racial, é natural que ela reaja com uma história ambígua, em que não podemos apontar para um justiceiro ou para alguém que está certo na história. Por que ela fez isso, né? Ah, e eu então começo a diminuir o tamanho da autora, porque eu diria, bom, mas qual é o mérito disso, né? Supondo que onde eu estou, esse mérito seria pequeno. E aí vem alguma coisa que eu pediria a vocês, porque eu peço sempre a mim quando leio que não me toque, mas, como eu falei, os preconceitos também são nossos. Não olhem para as vidas anteriores às nossas com um ar magnânimo, né? Isso é um grande equívoco, né?
Vocês entendem? Porque nós, naquele mesmo lugar, talvez fôssemos pessoas muito parecidas com essas. Então eu olho do meu lugar, do meu Olimpo, né? Pensando, nossa, como era preconceituosa a Flannery O'Connor. Que fácil, né? Tá? Estabelecer esse tipo de preconceito. Isso é um preconceito também, percebo? É um tipo de preconceito. Tá? Supor que nós sabemos mais, né, dos que vieram antes da gente. Tá? E é um preconceito que o próprio conto da Flannery O'Connor encarna na relação entre o Julian e sua mãe. Tá? Segundo tipo de preconceito que toca a leitura é o preconceito que nós temos em relação ao texto. Tá? E, em muita medida, nós já tocamos nesse assunto pensando em que eu transformo uma história com toda a sua complexidade, que tenta simular a complexidade da vida dentro do possível. A boa literatura, ela mira nisso, né? Oferecer-nos não uma versão diminuída da vida, mas uma versão, pelo menos, se não igual, ampliada da vida em suas riquezas e complexidades, claro. Pense num conto, podia ter sido esse em vez do conto da Flannery O'Connor, um conto do Machado de Assis chamado Pai contra Mãe, não sei se já leram. Né? É um conto tardio do Machado. Basicamente a história de um sujeito que vivia de caçar escravos fugidos. E ele havia largado esse ofício, no entanto, lhe nasce um filho, ele não tem como sustentar essa criança, está pronto para entregá-lo à roda dos enjeitados, até que ele vê um anúncio que pede X dinheiro se ele entregar uma escrava fugitiva, escrava que está grávida. O conto é tremendo, né? Eu acho que é tremendo porque o Machado não se coloca em nenhum momento a favor do pai ou da mãe, né? Quem tem mais razão, né? Um pai que toma um trabalho que está posto ali, né? E que pode garantir o filho, ou aquela mulher que fugiu dos horrores da escravidão está grávida e que talvez quisesse só salvar seu filho de seguir nesse mesmo modelo. E é claro que o conto, como todos os contos, promove o encontro das diferenças, né? O sujeito encontra a escrava, denuncia ao antigo dono, que vem buscá-la, e numa cena tremenda dá-lhe um pontapé na barriga e ela aborta a criança no meio da rua. Reparem que o conto não vai nos dar nenhum tipo de tranquilidade, né? Mas vocês e eu já estamos loucos por uma tranquilidade, não é verdade? Qual seja, o racismo estrutural do sistema brasileiro, escravocrata do século XIX. Que bom que existe isso, vocês entendem? Porque daí eu explico como alguém pode dar uma bica numa barriga da mulher grávida e, de alguma maneira, o horror diminui, né? O que talvez seja difícil, que eu acho que o Machado tentava em alguma medida, é que nós tenhamos de conviver com esse horror, né? Vocês entendem? E talvez tivéssemos de conviver com o fato que se fosse nosso filho que estivesse em jogo, teríamos vendido a escrava mesmo grávida. Não tem explicação. O conto não te diz um lugar onde tu possa, de alguma maneira, te acalmar, né? E nós vamos, então, em busca disso, né? Vocês entendem? Com algum tipo de preconceito que nos permita, e preconceito no sentido amplo do termo, né? Nos permita suportar tamanha, tolerar, foi a palavra que eu usei, tamanha diferença. Tamanha complexidade. Pergunto para vocês, resolve meu problema humano dar nome aos bois aqui, né? Eu acho que diminui um pouco. Mas poderia ser outro drama, né? Vocês entendem? E os textos existem para nos colocar nesse lugar. Por isso a melhor coisa que eu possa fazer dentro do que eu posso controlar é tentar suportar, né? E baixar meus juízos prévios, né? E enfrentar esse jogo, essa simulação, né? Que é o que um texto propõe. Eu gosto muito dessa ideia, mas não é uma ideia original, de que todo texto nos propõe uma simulação. Tá? É um jogo a sério. Tá? E vocês aqui, como meus leitores, sabem que é um jogo a sério. Vamos falar a verdade. Quantas horas de vida trocaram por uma boa leitura? A leitura também é a vida, né? Óbvio, sim. Mas eu troquei muitas noites, que eu podia ter ido para um bar, qualquer coisa, sei lá eu, né? Fiquei lendo. Que grande vida os livros me ofereceram. Confesso a vocês, talvez melhor que a vida real. Não sei, pode ter dúvida sobre isso. Não importa. Uma coisa é certa. Nós suspendemos nossa descrença e seguimos Raskolnikov até onde ele vai, né? Sim. Quem lê o Crime e Castigo sem... e por isso que a gente fala assim, não sei se vocês concordam com essa ideia, é um tipo de preconceito também, mas vai lá. Tem certos livros que é bom a gente ler quando é jovem. Porque depois a gente fica meio estragado pela vida e já não tem a mesma disponibilidade. Eu creio que uma parte da verdade desse título tem a ver com isso. Quando somos jovens, estamos mais disponíveis. Sim, estamos dispostos a descobrir coisas. Nosso castelo não está tão murado ainda, né? Ah. E se a gente lê esses livros, ou com o coração jovem, eu prefiro acreditar nisso, que não é uma questão etária, é uma questão do coração. Ah. O coração jovem
É impossível ler Crime e Castigo e não, de algum modo, até pelo menos o instante em que, por um motivo fútil, vocês sabem disso, o Raskolnikov mata a pobre daquela, enfim, mulher que ele gostava, inclusive como um efeito colateral de poder se apropriar do dinheiro da usurária, essa ele tinha uma razão para matar, né? As machadadas que ele confere são machadadas que nós também, de algum modo, ajudamos a serem disparadas quando lemos. Eu não me esqueço nunca de uma cadeira que eu fiz na universidade muitos anos atrás, em que também a escolha era complicada da professora, Lolita do Nabokov. Esse é um livro que é bom de ter preconceito, né? Coisa bem boa. Eu já entro, não, é impossível a relação de um homem de, sei lá, 40 e picos com uma menina de 12 anos, negócio tremendo, pereriu, esse livro é um livro criminoso, como disse certo colega meu, um livro criminoso. Esse é amigo do Califa, aquele, né, da fábula. Mas se vocês olham para o livro, daí de um ponto de vista literário, é uma das grandes construções, não só do século XX, mas de qualquer tempo da literatura. O livro é um monumento à literatura. Mas se eu só olho para a história, que é o que geralmente acontece, eu topo diretamente num problema grave daquele abusador que é o protagonista do livro. Sim. No entanto, reparem no que eu estou apontando para vocês. A coisa mais fácil que eu posso fazer é um crime, né? É um livro que celebra, não é isso? A pedofilia. Coisa bem boa, né? Resumi um problema. Posso ficar tranquilo. Posso nem ler. Esse colega que eu falei para você não leu o livro, né? Coisa bem boa, né? Não ter de confrontar-se com esse jogo, às vezes parece um jogo de verdade de qualquer outro jogo, que é o jogo da vida. Então, nesse segundo lugar, aparece esse conto, que agora eu rapidamente resumo para vocês, não sem antes fazer uma breve nota sobre a vida da Flannery O'Connor, uma autora, como eu falei para vocês, do sul dos Estados Unidos. Ela nasceu na Geórgia, né, aquele estado tipicamente sulista americano, e participou, como muitos escritores e também, enfim, pessoas do tempo, desse instante em que a segregação racial finalmente termina no sul dos Estados Unidos. Há uma série de movimentos civis que também levam a isso. Como eu falei para vocês que as coisas são complicadas, ao mesmo tempo que ela declarou que preferia o sul segregado, ela era uma grande amiga de Martin Luther King, por exemplo, que também a admirava. Porque as pessoas não são uma coisa só, né? A não ser que eu simplifique. E este texto é um dos textos mais célebres, ao menos dentro da cultura americana, sobre esse instante em que os ônibus passam a ser divididos, né? Igualmente. Teve uma vida bastante curta, ela teve uma doença severa, que foi o lúpus, na época, o tratamento era muito precários. Ela então teve, inclusive, um fim de vida muito doloroso, que ela dedicou a escrever, retirada em uma fazenda. E sua obra é basicamente uma obra de contos, ainda que ela tenha 2 novelas que são excelentes também. Agora, se eu posso fazer uma recomendação nessa noite para vocês, leiam os contos da Flannery O'Connor todos. Há um conto dela que talvez sejam mais assustadores, são contos assustadores, alguns colocam ela nessas caixas literárias, né? Dentro daquilo que se chama de gótico americano, que hoje tem uma série de seguidores praticantes, eu diria. E há um conto dela chamado É Difícil Encontrar um Homem Bom, que é uma coisa assim assombrosa, assustadora, violenta. Os contos são muito violentos. Ela era uma fervorosa católica. Acho que a gente pode notar isso em alguma medida em algumas coisas desse conto que nós lemos, Tudo que Sobe Deve Convergir. O final do conto é um final basicamente cristão, né? Mas depois falamos sobre isso. É uma das tantas coisas que envolvem essa figura. E ela tem um senso de humor, acho que isso que me pega, né? Cada um de nós é conquistado por alguma coisa, um senso de humor estranho. Ela consegue rir de cenas que são tremendas. Há um conto, agora não me lembro bem o nome qual seja, mas de um sujeito que rouba uma perna mecânica de uma ingênua mulher que ele seduz e seduz para roubar a perna. Esse tipo de coisa. São histórias bastante fortes, eu diria para vocês, mas que são, ao mesmo tempo, sempre provocativas, nos levam a esse lugar que eu falei para vocês, que é um lugar, para mim, interessante, em que eu não penso na Flannery O'Connor como um exemplo de alguma coisa, mas cada história me comove, mexe comigo de uma maneira diferente. Essa história específica que eu propus para vocês, estamos ainda no segundo tipo de preconceito de leitura, né? Que é justamente reduzirmos toda a complexidade de um texto a alguma coisa que caiba nas caixinhas que eu tenho em casa. Eu não quero fazer animais, eu não sou de reclamar, gente. Não acho que a gente tem que reclamar, a gente tem que propor, né? Reclamar não serve para nada, propor é mais interessante. Mas é um tempo em que boa parte das leituras que são feitas são leituras de caixinha. Infelizmente, não sei por que aconteceu isso. Talvez seja mais fácil, né?
infelizmente, para quem gosta da complexidade dos textos, e um conto como esse da Flannery O'Connor a gente poderia ler por um ano e não teríamos lido tudo que tem ali para ler, porque tem o estilo, tem a linguagem que ela utiliza, tem o confronto das personagens, tem um aspecto simbólico, tem um aspecto religioso, bom, tudo isso. Tá? Mas geralmente, hoje em dia, por alguma razão que me foge um pouco de compreensão, eu prefiro logo classificar o texto e colocá-lo numa caixinha. Só que o problema dessas caixinhas é que, em alguma medida, tudo que elas podem me dizer, eu já sei de antemão. Vocês entendem? E para mim isso é muito frustrante ir para uma conversa em que a pessoa me diz alguma coisa que qualquer pessoa, mesmo sem ler o texto, poderia ter percebido. Sim? O texto da Flannery O'Connor é um texto ambíguo em relação à questão da integração racial nos Estados Unidos. Tá, mas qualquer pessoa aqui, não precisa nem ler o texto para saber disso, né? Bueno. O conto. É um conto que tem um começo muito interessante, um título estranhíssimo, né? Que é quase uma tese. Tudo que sobe deve convergir. Há uma série de também interpretações desse título, desde a filosofia até a prática, não vou entrar nesse mérito. Fiquem com a sombra do título, eu queria muito ter feito esse título, tudo que sobe deve convergir. A história é uma história muito simples, gente, e de ação muito, muito restrita. Uma mãe e um filho, naquelas relações que nós conhecemos, que não são diferentes agora, desgastadas pelo tempo e pelas diferenças, tem de enfrentar uma empreitada que não deixa de ser um pouco graciosa, ao menos na estética do texto, que é o Julian, o único personagem junto com o Carver, que é outro menino, depois falamos dele, que tem nome na história. O Julian precisa levar a mãe com uma espécie de compromisso filial, que ele odeia, né? Para um encontro, uma espécie de encontro de grupo de obesidade, né? Na Associação Cristã dos Moços, a famosa YMCA, né? Que depois foi pelo Village People, levá-la para um encontro para senhoras que tenham entre 70 e 90 quilos, mas depende como traduzimos. O tamanho da mãe é um prato cheio para vocês, imagino eu, mas isso outro problema também seria uma outra leitura. Uma mãe gigante. E ela insiste, não sei se vocês lembram, em sair com um chapéu escandaloso, né? Que mostra, segundo ela mesma, ainda que ela tenha comprado o chapéu em promoção. Vejam que os textos da Flannery O'Connor, em geral, são isso, ainda que, apesar do... Eles nunca são só uma coisa, né? Eles estão marcados por muitas adversativas. Né? Um chapéu que ela comprou em promoção, mas segundo um chapelão roxo, né? Segundo ela, dá-lhe um ar aristocrático, que faz lembrar a essa gente de agora que ela não é como eles. Maravilha. De novo, lembra do Girard, né? Eu tenho que estabelecer que a diferença se mantenha para evitar que a violência aconteça. Esse é um autor que não sei se vocês conhecem, o René Girard, mas recomendo muito. É um autor que explica uma série de problemas humanos de maneira bastante eficaz, me parece. Porque ele estudou durante muito tempo as comunidades primitivas e entendeu como é que a violência se dava nas comunidades primitivas. E geralmente essa diferença se estabelece por um processo de indiferenciação. É quando eu preciso sacrificar alguma criatura para que os conflitos da comunidade se pacifiquem. E essa criatura, não à toa, é um cordeiro, não é isso? Uma virgem. Qualquer criatura que possa receber os pecados da comunidade. E, de alguma maneira, numa espécie de rito, né, purificá-los. Enfim, só uma pitada de René Girard para convidar vocês a investigarem esse autor, que me parece soberbo. Para a literatura ele é um monstro e creio que também para a antropologia. Então, para se diferenciar dos demais, né, daqueles que ela julga que agora podem andar com ela no mesmo ônibus, ela sai com um chapelão, promovendo ainda mais ridículo para o pobre do filho, né? Que vê a mãe como uma pessoa retrógrada, racista, claro, né? Classista e racista, né? E ele que foi estudar, né, que vem de máquinas de escrever, mas quer ser escritor, vê-se como um progressista. Aqui na Argentina chama progre, vê-se como um progressista. Ou seja, quer mostrar que é a favor da integração, quer mostrar que tem ideias novas, que está aberto ao mundo. E olha que interessante, num certo sentido, nossa leitura mais contemporânea, não sei se vocês concordam, haveria de simpatizar com esse rapaz. Porque eu creio que todos nós aqui simpatizamos com a ideia, se não defendemos a ideia de que deve haver a máxima igualdade entre as pessoas que participam de uma sociedade. Vocês entendem? Olha a malandragem da Flannery O'Connor. Ela é malandra. Ela te coloca uma ideologia que me parece apoiaríamos de partida, contra uma personagem um quê de ridícula, um quê de saudosista, né? Lembrando dos bons tempos em que havia escravidão.
ela tem tudo para ser uma espécie de antagonista ao olhar do leitor. Mas esse é o truque do conto, né? Ah, bueno. Vai o filho não querendo ir, enchendo o saco da mãe, a mãe dizendo, só nunca te peço nada, aquelas conversas que todo mundo conhece, nunca te pedi nada, né? Só que tu me leva uma vez por semana, que agora ela tem medo de andar no ônibus, entre aspas, desde que houve a integração racial. Então, ela só preciso estar comigo uma vez por semana. E no fim vão os dois, eles se sentam por um tempo enquanto o ônibus faz seu caminho. Só tem gente branca dentro do ônibus. De novo, nenhum problema, né? Só que então sobe um homem negro. Aqui tem um tema que no original em inglês é um tema que dá pano para manga dentro da literatura norte-americana, que é a Flannery O'Connor usa a palavra negro, uma palavra que evidentemente já foi, porque ela está diretamente associada à escravidão, né, que foi retirada do uso comum, e parece que isso é um acerto em alguma medida, né? Se a palavra fere as pessoas, para que usá-la se há outras opções? Mas inclusive com um N maiúsculo, né, no texto original. Isso, bom, imaginem vocês o bafafá que dá, né? Agora, inclusive enquanto estamos falando. E esse homem então sobe, e aí o Julian, o filho, né, da senhora que está indo para a sessão de emagrecimento, para o grupo de apoio, quer mostrar que está integrado. E aqui tem uma cena maravilhosa, porque ele senta próximo ao homem que está lendo e passa a querer ser simpático e integrar-se a ele, mas o cara não quer integração nenhuma, ele está na vida dele, dentro do jornal dele, não quer essa conversa. Vocês percebem? Porque no fundo é um teatro que ele joga para ele mesmo e para a mãe, né? Vejam como eu não sou igual a você, como eu aprendi a respeitar as diferenças, a integrar-me, né? Só que notem, não à toa esse homem negro não tem nome, né? Vocês entendem? É só o homem negro, né? Por quê? Porque também é assim para o Julian. O Julian não vê como um homem, né? Como uma pessoa, vocês entendem? O Julian vê como uma ideia. E nesse sentido, reparem, por sorte, me parece, a ideia dele é uma ideia melhor que a mãe tem. Melhor. Mas do ponto de vista da empatia, aquilo que tanto falamos hoje em dia, zero, né? Real empatia. Não pode ser um conto se não tem uma complicação, né? Vocês concordam? E esse homem negro que sobe antes é meio que um indício do que vai acontecer. Mas não imaginamos que vai acontecer o que vai acontecer, né? Entra então uma senhora negra também bastante robusta, né? Para que a imitação, para que o drama girardiano fique perfeito, né? Mas você lembra que tem mais uma coisa que é igual ainda, né? Ela também usa o mesmo chapelão que é a mãe do Julian. O mesmo. E aí a coisa se complica, vocês entendem? Porque aqui vem o drama da igualdade, né? Total. Que é o que dispara em geral a violência, né? Quando não há mais indiferenciação, e aí a violência é o caminho para que possa ocorrer, de alguma maneira, a preservação da diferença. É uma tese muito boa essa do Girard, né? Porque a gente pensa ao contrário, não, eu não suporto quem é diferente de mim, eu quero eliminar o diferente. Não, na verdade não suporto que eu julgo ser diferente seja igual a mim. Use o mesmo chapéu, o mesmo ônibus. E tenha também um filho, só que o filho dela é pequenininho, uma criança de 4 anos, o Carver, que também tem nome. Como eu falei para vocês, o Julian e o Carver são os personagens que têm nome. O menino está ali aprontando, um moleque de 4 anos, né? Aprontando e poucas e boas. E a mãe do Julian começa a ser simpática com o menino. Mas notem que sua simpatia também é oriunda de um tipo de simpatia que os patrões brancos tinham desde sempre no sul dos Estados Unidos. O que ela quer fazer? Dar uma moedinha para o moleque, como ela fazia com os meninos negros antes da segregação terminar. E o Julian tenta alertá-la, mãe, não faz isso, não pode mais fazer, já está proibido, isso não é mais coisa que se faça. E ela, não, vou procurar aqui. Bem faceira. E então fica ali naquele processo. Uma terceira semelhança que não fica totalmente explícita no conto, mas a gente pode inferir, é que a senhora essa também desce na mesma parada que vai descer a mãe do Julian. Como ela é uma mulher robusta, o que nós podemos imaginar? Que também ela pudesse estar indo à sessão da Associação Cristã dos Moços para perder peso. Iguais em tudo, vocês percebem? Menos naquilo que era fundamentalmente o sul dos Estados Unidos. E, de novo, voltando ao primeiro preconceito em relação à autora, evidentemente que a mim me desagrada pensar que uma autora que eu amo de paixão tenha tido essas posturas racistas, indiscutivelmente racistas. Assim como também me é muito difícil suportar a ideia de que Heidegger, que é um filósofo que eu tenho uma admiração total, tenha sido comprovadamente um nazista, né? É difícil ter de lidar com isso. Mas ninguém falou que era fácil, né? Estar neste mundo. Vocês entendem? Ninguém falou que era fácil. Porque também tem uma solução que para mim não parece interessante, não sei se para vocês, que é, não interessa para nada a autor e o autor, o que interessa é só a obra. Não acho que isso seja algo diferente de fazer o contrário, né?
que eu tinha denunciado como um preconceito. Eu acho que a gente tem que tolerar, enfrentar ao máximo essas diferenças. Porque eu estou dizendo para vocês de um conto que, independentemente tenha sido Flannery O'Connor quem escreveu, é um conto que coloca a nu toda a cultura americana, né? Está nua. Tá? E esse texto vem desta pessoa. Né? Vocês entendem? Porque quando a pessoa escreve, também pode ser que no jogo que eu jogo, como bem queria o Julio Cortázar, o grande contista argentino, esse jogo é uma esfera perfeita, vocês entendem? Os autores não sabem bem o que estão fazendo. Eu gosto de se escrevem para que as histórias funcionem, as personagens ali vivam, a voz que fala no texto é uma voz para dentro da história, mas para nenhum lugar. Tá? Para avançar, e por último dos 3 preconceitos, e com isso também encaminhar o encerramento da conversa. Tá? Descem os 4 na mesma parada. Enquanto descem, a mãe do Julian continua procurando a moedinha para dar para o filho da mulher negra. Independente de quão inconsciente é o ato dela e quanto contra o filho é o ato que a mãe e o filho passam o tempo inteiro e o conto inteiro numa rusga infinita, né, que me parece uma forma totalmente compreensível de afeto, mas esse é outro problema, daqui a pouquinho falamos sobre isso, tá? Ela continua vasculhando a moeda porque essa moeda garante-lhe o quê, né? A casa. Vocês entendem? Se essa criança negra recebe minha moedinha, nada mudou em alguma medida. Não é evidentemente racional isso, né? Mas o afã dela de encontrar essa moedinha é a única defesa que ela tem, em alguma medida, vocês entendem, para que aquilo que é o mundo agora não seja mais o mundo agora. É quase um talismã, né? Por isso que também tem toda uma leitura simbólica possível fazer aqui, que nós vamos poder fazer. Enfim, conto bom, texto bom é infinito em possibilidades, né? E se eu não me esqueço disso, a minha leitura, por mais preconceitos que eu tenha de vencer ou mesmo perder, vai ser uma leitura mais interessante do que a leitura que pensa que eu posso entender um conto, né? Ou entender um poema, ou entender um romance. Tá? Seria como entender o mundo, né? Quem é que pode? Tá? E o pior acontece. Tá? Só que, como num bom conto também de thriller, né? Como se fosse um policial, nós vínhamos notando, se quiséssemos, né? A gente, na verdade, quando lê a primeira vez, não nota que a mãe do Julian, ao longo do trajeto, vinha apresentando sintomas que nós reconhecemos como uma crise de hipertensão. Tá? Já dava para ver isso desde antes, ao longo desse. Quando a gente volta a ler, a gente nota isso, que ela sua muito, que ela está meio ofegante, tudo isso. Claro que também tem o sobrepeso, não há dúvida. Tá? Mas então ela encontra por fim a moedinha e vai oferecer ao Carver. E aí a mãe do Carver enlouquece, né? Vocês entendem? Porque esse é um gesto, se eu olho desde a ótica da mãe do Carver, é uma agressão, né? É como que dizendo, aqui não, né? Vocês podem estar no ônibus, mas nada mudou de fundo, né? E ela, num gesto intempestivo, pega uma bolsa que ela carregava na bolsa e dá-lhe um bolsaço. É um pouco, eu falei, tem um senso de humor meio estranho na Flannery O'Connor, que é isso, ela dá um bolsaço na senhora essa, que desaba na calçada. Tá? E se vai embora com o menino. E aí sobra no conto talvez aquilo que seja a coisa mais difícil de lidarmos, mais do que qualquer outra coisa até aqui, que é o fato de que o filho aproveita esse momento para dar a lição de moral que ele não tinha conseguido, tentando ficar amigo do homem negro, tentando dizer que a mãe não podia pensar o que pensava, e começa a xingar a mãe, dizendo que aquele chapéu era ridículo, ela era uma ridícula, que ela fez tudo errado, que os tempos tinham mudado, que ela não podia seguir sendo assim, bararau, bararau. Só que nisso a mãe dele está tendo um derrame. E quando ele percebe que ela está tendo um derrame, já é tarde, né? Porque ele vai, então ela cai na calçada, a gente entende que é um derrame porque o rosto está todo desfigurado, tá? Não foi pela bolsada. Tá? E aí então a narradora, que narrara desde muito perto a história, o tempo inteiro começa a se afastar um pouco e nos diz que a partir dali então começariam os dias de dor e de culpa. É uma autora cristã, né? Evidentemente que ela não poderia terminar de maneira diferente. Dor e culpa. Tá? E aí, reparem que como é um grande conto, a gente tem todo um panorama, um painel social da sociedade norte-americana posto ali, especialmente da escravidão, não há nenhuma dúvida, né? Mas eu somo a isso um drama e um dilema humano, tá? Que é o fato de que o filho precisou chegar a esse lugar de total humilhação da mãe para perceber, desesperado, que agora ela se ia, e que o que ele deveria ter ajustado mais, talvez, do que sua postura social, era a postura íntima, né? E isso está, evidentemente, perdido. Agora ele terá de lidar com esse fantasma. Não sei de que maneira, o conto não nos conta como é que ele lida com isso. Tá? Ele só nos anuncia um lugar mais difícil. Reparem que
eu não chego a esse final esplendoroso, terrível também do conto, né? Se eu fui vencido por qualquer um dos preconceitos que eu mencionei, assim, alguns deles para vocês ao longo do caminho. Tá? Um pouco para dizer para vocês, antes de chegarmos ao final da conversa, que se eu me deixo vencer pelos preconceitos que muitas vezes nós somos criaturas coletivas, lemos e pensamos o que pensam nossos pares e contemporâneos muitas vezes, eu não chego na melhor parte, né? Eu não chego na parte em que a diferença aumenta, tá? E não diminui. Por fim, há então esse último lugar, né? Que seria o preconceito que cada qual de nós tem em relação, eu ia chamar em relação a si mesmo, mas como estamos falando de leitura, em relação a ser um leitor, né? Tá? Porque daí vem uma coisa que me parece bastante também praticada em nossos tempos. Vocês me digam se vocês reconhecem isso. Eu reconheço muito em mim mesmo também, que eu deixei de ler para colocar-me num lugar complicado, como no conto do Machado, como nesse conto maravilhoso da Flannery O'Connor, e vou ler coisas que reforcem o que eu já penso. Ah, que coisa bem boa, né? Ah, vou ler textos que me deem justamente aquilo que faz com que minha casa fique intacta. Então eu sou uma pessoa, sei lá eu, né, consciente dos problemas, que sei eu, né, de algum canto da terra, então eu vou ler autores e autoras desses lugares que denunciem esses problemas para que minhas certezas fiquem mais fortes, né? E eu vou dormir tranquilo. Notem que há certo horror nisso, né, porque eu me acostumo a imaginar o mundo como um lugar extremamente perverso, e eu leio obras que apontem para isso e eu penso, o mundo é um lugar perverso. Que coisa bem boa, né? Ter certeza de alguma coisa no mundo em que é difícil ter certeza. Tá? Então, o primeiro defeito que a gente poderia dizer assim, o preconceito que nós temos como leitores, é, em alguma medida, evitar textos ou buscar textos que apontem para coisas que nós sabemos que serão difíceis de enfrentar. Sabemos que terão de fazer com que nós nos dobremos, né, em nossas convicções iniciais. Eu desejo muito, mas tenho certeza que é um desejo supérfluo, porque vocês já atravessaram isso, desejo muito que vocês cruzem com livros que os destruam totalmente em suas convicções. Tá? Só que eu só posso chegar nesse lugar se eu estou vulnerável, se eu estou disposto a submeter-me à diferença. Tá? E nesse sentido, tá, quando eu penso que é muito mais interessante ler e ir a textos que me colocam num lugar mais difícil, tá? É nesse sentido que eu penso que um livro como Desonra, do Coetzee, não sei se chegaram também a ler, mas recomendo muito se não leram, Prêmio Nobel de Literatura, né? É um livro dificílimo de ler, né? Quem leu sabe, né? Eu não sei o que pensar, tem certa altura que eu entro em colapso, porque eu não sei exatamente como julgar ou como absorver aquilo que está acontecendo. E que bom que isso acontece, né? Porque eu então entendo onde estão certos preconceitos que eu julgava não ter. Tá? E, de novo, tá? Há um trabalho que é muito constante, podem ver, a gente vê isso especialmente nas redes, em que, acho que pelo próprio funcionamento das redes se fez isso, temos os amantes e os odiantes, né? Os lovers e os haters de alguma coisa, né? Que bom, né? Que ótimo, né? Que eu posso separar uma frente e outra. Notem que não é à toa que isso acontece num tempo. Depois as pessoas reclamam que a política está polarizada, mas tudo começou muito antes da política. Nós polarizamos o mundo muito antes da política aproveitar-se disso. A política partidária, quer dizer, aproveita-se disso, de uma característica que a sociedade construiu em cima justamente disso, né? Então, se eu vou ler tal coisa, eu me torno suspeito àquele grupo, porque nós nesse grupo só lemos isto, né? Também acontece, creio eu, não quero entrar numa área que eu não conheço, que é a área de vocês da psicanálise, mas creio que também deve acontecer bastante, né? Fulano segue tem tal linha, outro segue outra linha, não podem se cruzar jamais essas linhas, que eu não sei o que pode acontecer se isso acontecer. Sei lá, pode acontecer um aumento das diferenças e não uma diminuição. Tá? Por fim, tá? Cuidado. Assim como eu pedi cuidado para vocês quando falamos de ler o livro e reduzir uma história a um exemplo, de quando eu falei que tomem cuidado quando olharem para um autor e pensarem, nossa, como eram ignorantes naquele tempo, a superioridade temporal que eu falei para vocês, cuidado com este último lugar, que é um lugar muito, muito gratificante. É o mais gratificante dos lugares da nossa noite. E com isso também me encaminho para o final da nossa conversa. Que lugar é esse? Como é bom ser o leitor que eu sou, sem nenhum preconceito na hora que eu leio. Cuidado. Tá? Todos nós temos os nossos. Tá? Cuidado com essa vanglória. Isso chamamos de vanglória, né? O Hobbes chamava vanglória. A supor que eu sou o melhor leitor que os demais. A Leia sabe, né? Ela trabalha tanto tempo juntos em escrita. Eu já trabalhei em muitos grupos de leitura. E eu digo uma coisa para vocês de coração aberto e com grande alegria.
boa parte das vezes as pessoas leem muito melhor do que eu leio. Eu fico muito feliz que isso aconteça. Por que eu digo isso? Porque fechado em certas ideias, certos compromissos de tentar explicar o que a voz do narrador está fazendo, o que cada personagem representa, eu perco coisas mais íntimas da história, que quem está lendo com o coração aberto é capaz de enxergar, e eu estou cegado pelas ideias que eu previamente queria enxergar ali. Tá? A gente faz muito isso, né? Ler um texto que sirva de suporte para o que eu queria dizer. Nos trabalhos acadêmicos, isso é um clássico, né? Eu cito algum texto para dar suporte ao que eu já pensava. Nossa, como eu estou pensando bem, citando uma parte de um texto, destacando aquilo para confirmar-me. Não seria mais interessante, uma provocação para vocês, né? Para fecharmos. Não seria mais interessante eu citar um texto que dissesse o contrário do que eu digo, me complicasse a vida? Tá? Porque é nessa complicação da vida que eu posso renovar-me, né? E essa ideia da renovação está no fundo daquelas duas teses iniciais que eu apontei para vocês e às quais eu retorno agora, né? Tá? Preconceito reduz as complexidades do mundo e isso é sinônimo, ou quase sinônimo, de ter certeza de alguma coisa. Tá? De maneira que eu penso como leitor e tento pensar isso também como pessoa, que a gente ganha mais quando amplia as diferenças e faz com que elas convivam justamente em suas tensões. Tá? São essas tensões que permitem que o novo apareça e que nós não tenhamos esse efeito de empedramento, de empedernimento das ideias. Tá? E a tolerância que é fundamental para que isso seja possível. Há que resistir um pouco mais, né? Tá? Por fim, essa ideia da casa fechada, tá? Para que vivamos dentro. Me parece que cada leitura que eu tomo tentando, em alguma medida, suspender meus preconceitos, pelo menos por um tempo, é uma maneira de abrir as janelas dessa casa. Tá? Com perdão da imagem um pouco brega, mas é isso. Abrir as janelas dessa casa e permitir que certa diferença de ar ali entre. Tá? Porque é um grande risco quando operamos com preconceitos mais arraigados, de que nós talvez até possamos abrir mão de um ou outro desses preconceitos, mas em geral o que eu faço é trocar por um novo. Tá? E me parece que a melhor coisa que eu posso fazer é deixar que o ar circule, né? Que eu perceba então que eu não sou obrigado a escolher nada, ao menos não no sentido da leitura, né? Na vida já é um pouco mais complicado. Tá? Por fim, para fechar, eu diria a vocês que cuidem também com alguma coisa que tem tocado muito essas três instâncias da leitura. Toca tanto em relação ao autor, na nossa leitura autora, tanto em relação ao texto como também em relação a nós mesmos. Tá? O antigo poeta romano Horácio, ele dizia que a função da literatura, eu não concordo com isso, tá? Mas ele dizia que a função da literatura era deleitar enquanto ensinava. Eu não concordo com ensinava, não sei se pode ensinar alguma coisa de literatura, não sei, tenho dúvidas. Tá? Mas repare, deleitar enquanto ensina, tá? Porque isso fazia com que a literatura fosse útil. Tá? E esse senso de utilidade me incomoda bastante também. Tá? Agora, cuidado, porque o que nós estamos vendo, não sei se vocês também sentem isso, é que nem essa parte do deleitar está sendo mantida, né? Agora, os grandes livros, já viram? As editoras adoram esse termo, os urgentes livros de nosso tempo. Eu nunca pensei que a literatura fosse urgente, né? Para mim nunca foi, né? Qual é a urgência de ler Madame Bovary? Nenhuma. Ah, mas vai lá. Ah, os urgentes livros de nosso tempo nos ensinam certas coisas, né? Ah, essa ideia me parece bastante preconceituosa, porque, evidentemente, eu não sei quem é cada leitor, cada leitora de um livro. Eu, quando escrevo, eu me vanglorio de uma outra coisa, porque fiz uma frase bonita ou um verso bonito, mas eu não me vanglorio de estar ensinando nada para ninguém. Eu não sei, né? Todos nós estamos só tentando. Estamos só começando, né? E quando eu me dou conta disso, eu me dou conta que aquilo que nós supomos ser a nossa luta contra os preconceitos, fundamental luta humana em todo e qualquer tempo, né? É provável seja vista como insuficiente daqui a 10 anos, daqui a 20 ou até antes. Tá? De maneira que, me parece, e com isso eu encerro, que a gente, quando lê, tem a chance de encontrar um lugar em que, por algum momento, trabalhamos com menos pressão, vocês entendem? Moral, ética, do que no mundo em que temos de agir de maneira mais rápida e ímpar. Obrigado. Pedro, muitíssimo obrigada. Nós é que te Obrigado, Ana Rosa. Obrigado.
Foi um passeio brilhante, que espero tenha nos enchido de complexidades, né? Nos recheado, enchido no sentido de recheado de complexidades. Foi realmente uma apresentação brilhante, maravilhosa. Eu agradeço, eu agradeço. É, Eu nós estou temos, ficando. Opa, desculpa. eu acho que teremos alguns minutos para manifestação, até para respeitar o nosso horário. São 9h21. Se todos estão de acordo, quiserem fazer algum comentário, nós temos 10, 15 minutos aqui para Já tá isso. interagir. A Elo é que está cuidando do chat e o César pode falar, César. Eu estou com uma urgência porque estou ficando sem bateria, então você me desculpe. Mas também, grande parte não é tanto pela bateria, mas pelas quantidades de coisas que me ocorreram. Queria, então, fazer um comentário e depois fazer uma pergunta para ti. O comentário hoje em dia, eu sinto muito os autores que eu não li na minha juventude, porque eu me considerava um grande sujeito de esquerda, e autores como o Borges eram considerados de direita, e o Nelson Rodrigues, que eu não poderia ler de nenhum, porque eu achava ele execrável. E quando esses preconceitos começaram a fazer esse sentido em mim, porque eu acho que o truque não é não ter preconceitos, mas ter consciência do preconceito. E eu fui ler esses dois autores, eu fiquei maravilhado, tanto com um como o outro. E, ao mesmo tempo, eu me lembro de todos os autores que hoje em dia foram cancelados porque são colonialistas, são isso, são aquilo, né? Como o Kipling, né? Que hoje em dia não se cita, só se cita o Mowgli e a poesia maravilhosa dele, aquela If, se deixou de lado, né? E tantos outros, né? E eu fico pensando, eu queria fazer um comentário também do conto, porque eu acho que um conto, talvez ela não tenha consciência, mas, como tu dissesse, é um conto de época. E qual é a época? A época que os negros começaram a andar num ônibus sem divisão. E na saída dessas duas pessoas, uma mulher negra e uma mulher branca, a negra marca a mudança de uma época. A negra bate no, assim, vocês estão saindo desse poder branco, né? Então eu acho, não sei se ela tem consciência disso, mas me pareceu muito simbólico de uma época. E a pergunta que então eu te trago é o seguinte: qual é a obrigação de um escritor? Escrever para ser aceito ou escrever mesmo podendo correr o risco de não ser, aliás, de ser execrado, mas representar a época que ele estabelece naquilo? Eu acho muito difícil se alguém vai escrever um romance da década de 20 do século passado e falar em todas. Claro. Porque todas hoje em dia Então eu tenho a impressão que esses cancelamentos, eles pasteurizaram a literatura hoje em dia. E a gente vê pessoas que escrevem para agradar os outros e não como representação de uma época, né? Então, de poder se encontrar esses escritores clássicos. Assim. Tá, eu fico por aqui. Tá, obrigada. Pedro, podemos passar uma rodada ou tem mais duas pessoas e depois tu faz os teus comentários? Já anota aqui, né, a pergunta do César. Rosa? Brevemente, Rosa, eu tenho... Eu enfim, sei. Eu vou ser bem breve. Só queria dizer que o tema é muito complexo do preconceito e eu entendi por que vocês falaram tão bem do Pedro, né? Não precisa mais delongas. Mas o que eu queria dizer é que preconceito é muito profundo também e a gente deveria ter mais encontros para falar sobre isso,
porque de doutor e preconceito todo mundo tem um pouco. Então, agradeço muito a tua vinda, Pedro, e Poxa, eu agradeço, Rosa, o convite. vamos pensar numa próxima ocasião para discutir um pouquinho mais. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Silvia? Oi, boa noite. Pedro, Silvia, boa noite. da tua ideia da certeza, que é justamente o vírus que temos que combater, a certeza. Uhum. Justamente a certeza é aquilo que nos obriga a ser preconceituoso e não ser curioso. Então, na verdade, a questão de ter uma opinião não é a mesma coisa que ter uma certeza. Por exemplo, como é que alguém pode banir um tema por mim? Como assim? Não vou ter uma opinião? Então, isso é uma coisa que também não serve. A certeza alheia é para a opinião alheia. Para a minha opinião, eu tenho que ser curiosa. E, aliás, eu preciso dar o mérito ao meu pai, que me ensinou que quando tinha alguma coisa que eu não gostava, eu tinha que conhecer e ler aquilo para saber o que era. E sabe que funciona. E nas escolas da psicanálise, que tem as contradições e as diferenças, que não criam, às vezes, nem convergência, nem possibilidade de diálogo, é justamente esse exercício que a gente tem que fazer. Eu posso ter uma opinião, mas porque eu li, não porque alguém me contou, eu segui a ideia. Justamente a certeza e ser um seguidor, eu quero incluir o seguidor aí na tua certeza. Para tu, caso tu não acha uma boa. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigado. Silvia, Elô, tem Eu alguma... quero falar. Pelo chat? Tá, só um pouquinho, Rosa. Tá. Não, no chat só tem elogios e eu queria aproveitar a oportunidade, eu adorei, concordo com basicamente tudo. E eu queria perguntar, Pedro, sobre o título, que eu achei muito curioso. Queria saber por que tu acha que ela escolheu esse título. Tá, vamos, antes de dar a palavra final ao Pedro, a Rosa e a Vritir quer falar. São muitas rosas hoje, São né? muitas rosas, eu ia falar isso. Eu só Nossa. queria fazer um elogio, porque eu achei uma aula encantadora. Eu Obrigado, achei uma Rosa. Obrigado mesmo. poesia, eu achei uma poesia essa aula, falando de um tema tão difícil, e tu fez eu pensar em muitas coisas. Então eu queria dar parabéns para quem te trouxe, que foi maravilhoso mesmo. Eu Obrigado, fiquei Rosa. muito Puxa, emocionado com a aula de hoje. Obrigada, obrigado eu que pelas tuas agradeço. palavras. E obrigado também a todos os elogios que eu vejo aqui no chat. Muito obrigado. E eu não sei, Heloísa Rosa, se eu vou às respostas, né? Que não são bem, são provocações, eu diria, né? Como é sempre para mim a coisa mais interessante é sempre a gente ceder um pouco nessa certeza, né, que a Silvia mencionava, né? E justamente abrir espaço para esse lugar em que cogitar essa ação tão preciosa que a humanidade tem, né? Cogitamos certas coisas, né? Eu gosto muito de especular, né? Especulamos certas coisas. Tá? Num livro interessantíssimo sobre, entre tantos, né, sobre o nazismo, há um autor que diz uma coisa que me parece preciosa. Ele diz que aqueles homens que perigosamente reduziram a distância entre a mente e a mão, né? Você entende? É isso, quando a gente reduz essa distância, o pior geralmente acontece, né? Tá? E voltando ali ao César, ele falava do Nelson Rodrigues, eu tenho depoimento do pai também, que era um militante de esquerda feroz dos anos 60. Só que o Nelson Rodrigues era um problema, né? Porque ele se autodenominava um reacionário, né? Os seus textos, em certa altura, defendiam o Geisel, inclusive, assim, abertamente, né? Por outro lado, como a Flannery O'Connor, né? Graças à influência do Nelson, muitos presos políticos foram libertados. Então, nenhuma figura é só uma coisa, né? Todas as figuras são multifacetadas, ou menos as figuras que interessam. E o pai dizia que lia escondido dos amigos as crônicas do Nelson, porque ele achava o estilo do Nelson uma barbaridade de bom, né? Ainda que eu discordava de tudo que ele dizia, mas como escrevia bem. Esse tipo de perspectiva que eu acho que foi o que o César apontou, né? A gente reconhece que tem um preconceito, né? Mas ao ser capaz de reconhecê-lo, ele já se diminui, né? Eu acho que sim. Infelizmente, eu já fui mais luminista e acreditava que se nós pudéssemos nos ilustrar a violência, a desigualdade, enfim, os preconceitos diminuiriam. Eu acho que eles eram muito otimistas, Voltaire era um grande otimista, né? Mas, reparem, acho eu que sim, que ao conversarmos como conversamos hoje, ao pensarmos nisso, alguma coisa
aumenta a distância entre a mente e a mão, digamos assim, né? Acho que sim. Tá? Voltando à questão do César, só para terminarmos, porque eu sei que o tempo está bem escasso, ele apontava para esse drama de escrevermos dentro do tempo, né? Tá? Esse é um drama que não tem muita saída, todos nós estamos sempre dentro do tempo, tudo que fazemos está condenado temporalmente a pertencer a esta entrada do século XXI, essa conversa. As ideias também, né? Tá? Mas tem uma coisa que é interessante, que é uma saída para isso, ao menos uma saída na literatura. Tá? Na vida não sei se é a saída, mas na literatura há. E quem tem essa saída é um grande contista uruguaio, que viveu muito tempo aqui em Buenos Aires, chamado Horácio Quiroga. Tem uns contos de terror, são contos maravilhosos. Se encontrarem, pode comprar, coisa boa. E ele tem um decálogo do perfeito contista, dizia ele. Né? E no último item ele diz o seguinte: escreva sem pensar em seus amigos, sem pensar nos conhecidos, sem pensar em quem ler. Escreva para esse pequeníssimo universo de gente que vive dentro da tua história. Então, eu acho obrigado, tia. Eu acho que nesse pequeno universo é o conto da Flannery O'Connor, né? Que conto soberbo, a gente lê. Eu li hoje de novo, que eu queria estar com ele fresquinho na cabeça, não sei se vocês fazem, ler de novo, e cada vez que eu leio tem mais coisa, né? Não tem menos coisas, né? Tem mais coisas. E eu não sei que se ela tivesse colocado mais da ideologia dela, ou mais do discurso que seria adequado ao tempo, ao nosso tempo, eu não teria sufocado justamente a vivacidade dessa mulher. Então, um gesto rompe os grilhões totais, ainda que seja um gesto violento contra outra pessoa, mas é justamente essa ambiguidade com que eu tenho que lidar. Tá? Por fim, voltando ali à pergunta da Elô sobre o título, né, Luiz? Bueno, é um título que eu gosto demais, inclusive eu já usei isso uma vez para falar de outra coisa, numa palestra mudei, assim, tudo que desce deve convergir, né? Tudo que sobe deve convergir. Tá? Há uma interpretação que eu gosto de tantas outras que eu li, uma que eu gostei bastante, voltando também à ideia da Silvia, né? A gente lê e debate com a gente mesmo, né? Quem aqui, bom, vocês não precisam dizer que são gente que lê muito, né? Eu gosto muito de falar nesses encontros, porque são pessoas que leem muito, mas mais isso não é que leem muito, muita gente lê muito, mas vocês leem coisas com que tem que se debater, né? E aí vem a experiência do consultório do dia a dia, que é completamente diferente, e eu tenho que fazer a mediação, adoro essa palavra mediação, né? Eu tenho que mediar, né? O tempo inteiro mediar. Tá? Então, das coisas que eu li, com isso também da minha parte encerro, a que eu mais gostei era uma que dizia que, ao fim das contas, o que sobe no sentido do texto é o conflito, né? Tá? E que os conflitos de cada qual das personagens vai subindo, né? Em algum lugar eles têm de se encontrar, né? Aí eles convergem, né? Eu gostei dessa ideia, eu não sei se é essa a ideia da Flannery O'Connor, mas eu gostei muito dessa leitura, de que cada personagem ali joga o seu jogo, né? No entanto, os dois personagens principais, a mãe e o filho, vão subindo no seu dilema. E eu me esqueci de dizer uma coisa que... Como é que eu me esqueci disso, né? Bom, é até perigoso dizer isso na frente dessa audiência. Não, é perigoso. Mas vá lá. Se vocês lembram do conto, com isso eu encerro antes que eu me emocione, vocês lembram do conto a mãe, antes de ter o colapso, tá? Antes de ter o derrame, tá? Ela vai se arrastando, vocês lembram? Ela não quer pegar, eu quero ir para casa, ela diz, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Talvez, assim, e para vocês não tem nenhum problema dizer isso, né? Talvez a tese central da nossa conversa, que era esse encastelamento, esse voltar para casa, estava também no texto, né? Eu tirei do texto sem perceber, né? Roubei da Flannery O'Connor, né? O lugar em que as coisas convergem, ou seja, no lugar em que filho e mãe já não tem mais que a sociedade dos moços, já enfrentaram a questão do ônibus integrado, estão os dois sozinhos na rua, a senhora pede para ele, né? Me leva para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Muito obrigada, Pedro. Por falar em esquecimento, eu esqueci de te cumprimentar pelo Dia do Professor. Obrigado a todos os professores também que se aqui, né? Parabéns para essa categoria, né? Resistente, também tolerante, resistente. Eu queria te fazer uma perguntinha. Quem é o autor que diz que o perigo está em reduzir a distância? Sim. É René, né? René, assim, do francês, né? René Girard. É o mesmo antropólogo. É o mesmo. E vocês encontram, tem muitos livros dele em português traduzidos, tem A Violência e o Sagrado, poderia ser um lugar de entrada. É um escritor fabuloso. Tá? Ele começou na literatura, falei para vocês, e foi indo para outras áreas depois. Tá?
Bueno, gente, só posso agradecer. Obrigado pela noite que vocês me proporcionaram. Aí até um próximo encontro. Eu Muito ainda obrigada. tenho Obrigada. um aviso. Para quem achou que a gente tem que falar mais sobre esse tema, a Rosa, diretora de Comunidade de Cultura, e o grupo de estudo sobre preconceitos vão fazer um curso nos dias 4, 11 e 18 de novembro, agora mês que vem, às 20 horas, sobre preconceitos, né? O Newton Arones, a Augusta Gershman e a Leia Lubianca vão falar sobre preconceitos em geral, fanatismo e antissemitismo. Vai ser muito bacana. Muito bem, então, Obrigado. boa noite a todos. Pedro, excelente, Obrigado, eu que muitíssimo agradeço. Obrigado. presença de todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigadão. Se cuida. Boa noite.